Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, chegando até você mais um dia com o nosso devocional e já iniciamos no livro de Marcos. E hoje eu quero convidar você a continuar conosco neste evangelho. E aí nós leremos o capítulo de número 2. Se você leu o capítulo 1 ontem conosco, então hoje vamos ao capítulo de número 2. Terminamos Mateus, foi maravilhoso a história de Mateus e muitas coisas que aconteceram e vimos no livro de Mateus, nós veremos novamente no livro de Marcos. Às vezes Marcos explica um pouquinho mais, às vezes Lucas explica um pouquinho mais. Então nós vamos agora conferindo o que Mateus falou, o que Marcos falou e, na verdade, às vezes um dá mais detalhes dos acontecimentos que o outro. Então, vamos começar. Peço a você, se você ainda não nos segue no canal, por favor, passe a nos seguir no canal, tá bom? Ative também o sininho das notificações e não assiste o vídeo ou não termine o vídeo sem deixar o seu like, tá bom? Isso é importante para o YouTube entender que o nosso vídeo não é um vídeo sem conteúdo ou um vídeo de conteúdo irrelevante. Portanto, eu peço, se você puder, deixe um like. Isso é importantíssimo. E também deixe um comentário, seja um amém, um glória a Deus, um aleluia, um eu entendi. É muito importante que você interaja com o vídeo, até porque nós estamos seguindo e aí o YouTube não pode, de maneira nenhuma, parar os nossos vídeos, tá bom? Então, olha só, hoje, dia 30 de junho, e nós estamos no capítulo de número 2, tá? De Lucas. Vamos ler? Preparados, então? Vamos à leitura deste capítulo. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração ou em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? Por que ele está falando coisas absurdas, como, por exemplo, blasfêmia? Seria fazer alguma coisa contra ou alguma coisa escandalosa, alguma coisa que não poderia fazer. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nós nunca vimos nada igual.
as pessoas disseram: uau, nós nunca vimos esse tipo de coisa, estamos impressionados. Só que, ao mesmo tempo que Jesus fazia essas maravilhas, os escribas, que eram os doutores da lei, os escribas eram pessoas que, segundo eles, só eles tinham a poder da lei, poder de fazer as pessoas entenderem a lei. Aí vem Jesus explicando de uma forma simples, conhecendo a fé daqueles 4 homens. Por que Jesus conheceu a fé deles? Porque eles fizeram um esforço rumo àquilo que eles desejavam. Todas as vezes que você acredita que uma coisa pode ser feita e você começa a lutar em direção àquilo que você acredita, você está, sabe, na verdade, mostrando a sua fé. A fé tem que ser vista por meio de uma atitude que diz assim: eu quero, eu vou lutar, eu vou conseguir. Nesse caso aqui, os paralíticos, ou seja, os amigos do paralítico disseram: como não conseguimos entrar por causa da multidão, nós vamos destelhar a casa e vamos levá-lo até Jesus. Ou seja, demonstrar um esforço ainda maior, acreditando que Jesus podia fazer o milagre. Todas as vezes que você pede alguma coisa a Deus, não esqueça de fazer o seu esforço, seja este espiritual, seja esse emocional, seja até mesmo físico, para que aquilo que você deseja, para que a sua atitude venha estar de acordo com aquilo que você deseja, com aquilo que você almeja, tá bom? Vamos ver no versículo 13 a vocação de Levi, ou seja, o chamado de Mateus. Mateus foi um dos últimos. Primeiro Jesus chamou os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, aí depois os filhos de Zebedeu, enfim. E Mateus, posteriormente, foi chamado. Vamos no versículo 13 acompanhar o chamado de Mateus. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Eu gosto dessa parte, gente, que Jesus não agia na emoção. Jesus ensinava. Ensinar é fazer compreender. Você pode falar de Deus demonstrando, você pode falar de Deus fazendo declarações, ou você pode falar de Deus ensinando. E é o que Jesus fazia. Jesus ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Levi, levantando, seguiu a Jesus. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinha seguido. Veja que, na casa de Levi, quando Levi foi chamado, Levi falou o seguinte: olha, lá em casa, eu não vou mais trabalhar, gente, deixa eu falar, vou dar a palavra aqui, ó, como aqui está dizendo, ó, não vou mais trabalhar na recebedoria, tá? A partir de hoje, eu não vou trabalhar mais na recebedoria. Então, pessoal, eu quero dar um jantar lá em casa, tá? Para fazer um jantar. Interessante o jantar que Levi fez, ou que Mateus fez, porque assim, nesse jantar, Mateus conseguiu atrair pessoas que ele conhecia, pessoas amigos, e como diz o texto aqui, ó, muitos publicanos e pecadores. E aí o que aconteceu? E aí vieram essas pessoas jantar na casa de Mateus. Você já jantou na casa do seu parente para poder ganhar aceitação com eles? Não fazendo o que eles fazem, mas está presente. Você já foi na festa de confraternização do seu parente? Não para festar da maneira como muitos festam, mas para marcar presença? Então, olha que interessante. Mateus fez uma festa e não convidou só crentes, não convidou somente as pessoas que eram seguidoras de Jesus. Claro, convidou os discípulos, mas convidou muitos dos publicanos e pecadores.
Mateus queria que eles tivessem a oportunidade de sentar à mesa com Jesus. E os escribas e fariseus, novamente, eu já falei deles, os escribas eram os doutores da lei, os fariseus eram os que se achavam acima da lei, por ser muitos deles sacerdotes, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ele não deveria comer com os publicanos e pecadores? Já me perguntaram às vezes um dia: pastor, por que o senhor vai na rua entregar comida para quem está lá às margens da sociedade? Bom, porque eu acredito que se Jesus estivesse aqui, ele também iria. Então, é a nossa missão, meu amigo. E Jesus, tendo ouvido isto, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos ver agora, os discípulos consultam Jesus acerca do jejum. Vamos ver aqui o que falaram. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus lhe disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão nesses dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novo. O que Jesus está dizendo aqui sobre o jejum? Jesus está dizendo assim: não adianta vocês jejuarem sem entender o novo nascimento, sem entender a vida de Deus, sem entender a vida de Cristo dentro de você. Qual é a grande lição do jejum? O jejum é um tempo em que você separa para se consagrar a Deus em favor da sua vida espiritual, porque você quer ser abençoado ou você quer orar por alguém. Marca aí, por favor. Então, o que é jejuar? Jejuar significa você passar um tempo sem alimentar-se, tá? Com um propósito específico de se consagrar para abençoar sua vida ou a vida de alguém por meio da oração. Eu vou dar um exemplo de como jejuar. Imagine, eu levanto às 6 horas da manhã e digo assim: Senhor, de 6 horas até meio-dia, ô meu Pai, eu não vou comer nada, porque eu quero estar jejuando em favor da minha vida espiritual. Então, eu fico de 6 da manhã até meio-dia sem comer nada. Quando chega meio-dia, aí eu vou e agradeço a Deus: Senhor, obrigado por essas 6 horas de jejum que eu passei. Obrigado. Se eu puder até orar um pouquinho mais, eu vou orar um pouquinho mais, agradecendo a Deus pelo tempo que eu passei de jejum, louvando a Ele. Claro que durante o jejum, se eu tiver como manter uma conexão com Deus por meio da oração, louvor, às vezes na mente, é interessante. Pastor, e se durante o jejum eu tiver muita sede, eu posso tomar água? Sim, pode. Água não quebra o jejum, tá bom? Sempre que você estiver jejuando, se sentir sede, água você pode tomar. A menos que você vai falar assim: Deus, eu não vou beber nem água. Só que eu acho que você fazer um jejum, dizer que não vai beber nem água, às vezes chega a ser desnecessário, tá bom? Outra forma também de jejuar seria, imaginemos, hoje você vai dormir pensando assim: Senhor, amanhã, vamos imaginar que você levanta às 5 horas da manhã, só que você toma remédio pela manhã, correto? Você toma remédio às 6 horas da manhã. Então você levanta e diz assim: Senhor, amanhã eu quero jejuar, meu Deus, até meio-dia. Sendo que, meu Pai, às 6 horas da manhã, Senhor,
eu vou começar o meu jejum, aí eu vou comer uma fruta, ou vou comer um pedaço de pão, ou um pão, e vou tomar meu remédio, e aí, Senhor, então eu começo o meu jejum. Então vou até o meio-dia. Chega o meio-dia, Deus entrega o meu jejum normal, tá? Se, por exemplo, você for jejuar e você tiver que tomar um remédio às 6 horas da manhã, tá? Vamos dizer que às 9 você tem que tomar o remédio novamente. Então o que você faz? Deus, eu amanhã estarei jejuando, Senhor. Meu Deus, às 6 horas da manhã eu vou comer um pão ou uma fruta. Às vezes evita beber leite, né? Melhor seria um pão, uma fruta, né? Alguma coisa mais sólida assim. Aí, Senhor, eu vou tomar o remédio às 6 horas. Aí, meu Deus, quando for às 9 horas eu como mais um pedacinho de pão para tomar o remédio ou uma fruta e vou comer o jejum até o meio-dia. Amém? É isso. E aí, durante o período, você está em conexão com Deus e entregando o jejum. Procure depois fazer um pouquinho mais de oração, porque o objetivo do jejum é você melhorar a tua vida de oração e você poder orar pelas pessoas. Geralmente o jejum é por você. Tem casos na Bíblia em que jejuaram por outras pessoas, mas o jejum é mais pessoal. Fortalece você para você orar, para você interceder, para você abençoar alguém, tá bom? Também pode ser o jejum parcial, que você diz assim, meu Deus, durante todo o dia ou durante uma semana, meu Deus, eu não vou comer arroz e nem vou comer feijão. Ou, Deus, durante a semana, eu vou ficar só comendo salada e carne, um exemplo. É chamado jejum pessoal, jejum parcial. Pastor, fazer jejum de internet é jejum? Não. Jejum de internet, jejum de música, jejum de palavras, não, isso aí tudo foram coisas que as pessoas inventaram. Geralmente, quando se fala de jejuar, nós temos a abstinência de alimento, tá bom? Vamos lá, então, falar agora sobre as espigas de trigo. Vamos falar sobre o sábado. Pastor, pode trabalhar no sábado? O que você acha? O que você já ouviu as pessoas falarem sobre o sábado? Sábado pode ou não trabalhar? Pastor, a igreja guarda o sábado. A igreja diz que não pode trabalhar no sábado, que tem que guardar o sábado. Ok, vamos dar uma olhada para ver se Jesus, nós estamos falando de Marcos 2, estamos falando de Jesus Cristo. Então, vamos ver se Jesus trabalhou ou não no sábado. Vamos lá? Marcos 2, 23. E aconteceu que, passando ele num sábado, olha aí, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos começaram a colher espigas. Olha, interessante, os discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado que não é lícito fazer? Os discípulos disseram, é proibido no sábado colher espiga. Olha aí, teus discípulos estão colhendo espigas. Mas ele disse-lhes, fariseus, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Vocês nunca viram isso, não, ô fariseus? Davi comeu os pães, ele estava com fome, entrou, pegou os pães, e Deus não amaldiçoou ele por causa disso, não. Agora, guarde o versículo 27, por favor. Diz assim o 27, Diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, está dizendo, eu mando no sábado. Então, estou dizendo, não tem problema comer, pode fazer, não é pecado. Esse versículo aqui foi bastante esclarecedor, versículo 27 principalmente. Queria que você marcasse ele aí, como eu marquei aqui.
Por quê? Está escrito aqui. Porque o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então, quem é mais importante? O sábado ou o homem? O homem é mais importante do que o sábado. Tá bom, gente? Bom, vamos para o capítulo 3 e agora a nossa oração. Espero ter lhe ajudado mais um pouquinho. Bom, falando aqui do sábado, já tirou a sua dúvida. Agora, se você ainda lê esse versículo 27, ainda fica pensando que tem que guardar o sábado, aí você está carregando, né, o ensinamento mais humano do que propriamente o que Jesus está dizendo, né? Porque aqui o versículo está claro dizendo que o sábado, o homem foi feito, diz aqui, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, tá bom? O filho do homem, até do sábado é senhor. Ele manda, desmanda, é ele que é o senhor do sábado, é ele que manda em tudo, tá bom? Oremos, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo de comunhão que nós passamos aqui, lendo Marcos capítulo de número 3, meu Pai. Ó Deus, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que cada dia nós vamos crescendo, caminhando, aprendendo. Ó, muito obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que alegria poder ler a Bíblia com você. Bom, minha Bíblia está ficando bem riscada. Vou marcando aqui, não dá para fazer a marcação como eu gosto, quando eu faço a minha leitura pessoal. Aqui mais uma leitura responsiva e as marcações aqui eu vou colocando apenas os detalhes que depois eu volto e lembro de alguma mensagem especial. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, vamos continuar. Amanhã, Marcos capítulo 3. Vamos falar sobre Jesus curando no sábado. Vamos falar sobre a escolha dos 12 apóstolos. Vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Quem já ouviu falar que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Então, amanhã nós vamos falar sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo devocional. Até lá.